Se nós outros estamos aqui agora predicando a palavra de Deus para você, e se você está em sua casa recebendo esta palavra e tem a fé, houve uma revelação para que você tenha esta fé em la palavra de Jesus, em la palavra de Deus, toda esta fé só tem sentido porque Jesus ressuscitou. Pero, como está escrito em Lucas capítulo 24, e como tuvieron temor e barraram el rostro a tierra, les dijeron: ¿por que buscais entre los muertos ao que vive? ¿Por que buscais entre los muertos ao que vive? Não está aqui, sino que ha ressuscitado. Ha ressuscitado. Acordaos de lo que os habló, quando aún estava em Galileia, dizendo: es necessário que el Hijo del Hombre sea entregado em manos de hombres pecadores e que seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Entonces, ellas se acordaram de suas palavras. Então, como está escrito, nenhuma palavra que foi dita por Jesus, nenhuma dessas palavras que estão escritas aqui na Santa Bíblia, nenhuma dessas palavras pode deixar de se cumprir. Todas essas palavras se cumpriram e têm que cumprir-se. Sin embargo, para isso, é necessário que a pessoa creia nesta palavra. Aí você pode dizer: eu creio, eu tenho fé. Pero quando eu hablo de crer nesta palavra, eu hablo de entregar-se a esta palavra. Está escrito, ponga atenção: ao seguinte dia, viu Juan viu a Jesus que venia hacia ele, e dijo: he aqui el Cordeiro de Deus que quita el pecado del mundo. El Cordeiro de Deus que quita el pecado del mundo. Exatamente isso que foi Jesus na cruz. Ele foi o Cordeiro que quitou el pecado del mundo. Ele foi o Cordeiro que liberou, ou pode liberar, a cada pessoa que aceita o sacrifício de Jesus, em la cruz. E quando que a pessoa aceita este sacrifício? Quando que a pessoa aceita o sacrifício? Quando a pessoa entrega sua vida, ou seja, crer que esta palavra é verdadeira, que esta palavra é viva, que Jesus está vivo, esta pessoa entrega-se a esta palavra e está disposta a obedecer. Você que está alejada de Deus, você que necessita volver-se a Deus, você que me escute agora, e há vazio muito grande dentro de você, há uma tristeza, há uma angústia que você não entende. Você tem todo para ser feliz. Você tem todo. Você é uma pessoa hermosa, inteligente, uma pessoa que tem capacidade, que tem visão. As pessoas têm muito gosto de estar com você. Sin embargo, dentro de você há vazio, há uma tristeza. Você se sente esclava,
porque la verdad usted está esclava del pecado. Você necessita desta vida. Você necessita desta vida hoje, neste plano terrenal, e depois a vida eterna, a salvação. Porque esta é a obra de la cruz, a muerte, o sacrifício de Jesus, a entrega de sua vida, como cordeiro que passou por la cruz e levou sobre si nossos pecados, nossos delitos, e nos deu vida. É esta vida que Jesus quer dar a você. Se acorda que quando Jesus, ele maior milagre, ressuscitando a Lázaro, irmão de Marta e Maria, se acorda deste milagre? Está aqui em João capítulo 11. E quando Jesus estava falando com Marta, e Marta com Jesus, a respeito da situação da morte de seu irmão, no versículo 25, Jesus falou para Marta, Jesus les dijo, eu sou a ressurreição e a vida. Ele que crê em mim, aunque muera, viverá. Aunque muera, viverá. Aí ele diz assim, no versículo 26, ponga por favor. E todo é para você, para mim, para nós outros, para você que considera-se o maior pecador que existe neste país ou neste mundo. Você já quitou vida de outras pessoas, você já hizo coisas muito malas, terríveis, que se você falar para uma pessoa, muitos não vão crer em sua história. Pero ele dijo, ponga, e todo aquele que vive e crer em mim, não morirá para sempre. Não morirá para sempre. ¿Crees isto? ¿Crees isto? Ou seja, este crer é entregar-se. Este crer é você entregar sua vida aqui ao pé da cruz. Entregar-se, rendir-se a Jesus. Porque ele foi o cordeiro que passou por la cruz para que você seja liberado de seu passado, liberado de las manos del diablo, liberado del pecado, liberado del mundo, liberado del inferno, e receba a vida que há em Jesus, em la persona del Espírito Santo. Como que Jesus, que está no cielo, à direita de Deus Padre, pode estar em você? Como? Como que você pode receber a vida que há em Jesus? Muito simples. Na persona do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando entra em você, quando entra em sua vida, ele é o sopro de Deus em sua vida. O sopro de Deus. Quantas pessoas agora, desafortunadamente, por esta pandemia, por esta peste, não podem sequer respirar. Depende de um respirador mecânico para manter-se viva. Porque essas pessoas não podem ser. Isto já é uma dádiva de Deus. Pero Deus quer soprar em sua vida o Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, ele quer soprar em seu ser, para que você tenha vida,
para que você receba esta vida hoje, agora e depois eternamente. Como ele dijo, ele é a ressurreição e a vida. Então, isso é o principal significado de la Páscoa. La passagem de Jesus por la cruz, la liberação, el antes e el después. Para aqueles que entregam-se a este sacrifício, a esta palavra, a esta cruz. Quando você entrega sua vida, ponga isso dentro de você. Quando você entrega sua vida a obedecer esta palavra, a sujeitar-se a esta palavra, seguramente você receberá a vida em seu ser e depois a vida eterna.